Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, vamos lá. Então, a nossa segunda lição, né? Ontem nós começamos e hoje nós vamos dar continuidade. E ontem nós paramos sobre o ministério do rei completa três ofícios. Então, quais são eles? Primeiro, ele é profeta, sacerdote e rei. Então, como profeta, lembrando que durante todo o ministério de Jesus na terra, ele mostrou fiel testemunha ao Pai, mesmo diante da dor e da morte, que nós vamos lembrar aqui. Quando Jesus ele vai ao Getsemane, ele poderia muito bem chegar e falar: ó, Pai, é o seguinte, está muito difícil e eu não vou querer morrer não. Vamos parar por aqui mesmo. Ele podia muito bem ali encerrar e falar assim: não, não vou cumprir não, está muito difícil. Mas a função primordial do profeta nas escrituras era anunciar algo da parte de Deus para o seu povo. Então, quando Jesus vem e todo o seu ministério na terra, ele faz o quê? Ele vai anunciando que ele volta, que ele fala assim: eu vim, mas um dia eu vou voltar para o Pai. E vou preparar lugar para que onde eu estiver seja vós também. Então ele vai preparando o povo, ele vai falando aos discípulos, ele vai falando ao povo, ele cura, ele realiza os milagres, mas ele sempre está anunciando que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para o Pai e depois ele retornará. Ele sempre está anunciando. Essa é a função do profeta: anunciar algo da parte de Deus. O profeta, esse profeta aqui, ele comunicava a vontade do Eterno ao povo por meio de ademoestações, exortações, promessas. Então, quando Jesus está como profeta, lembrando que, gente, profeta, ainda domingo eu estava falando com os adolescentes, e embora muitas pessoas não concordam, não vão concordar comigo, mas profeta não é aquele que só profetiza a bênção. Não. Se você for ler na Bíblia, de Gênesis, se for ler lá, se você começar a ler a Bíblia, você está lendo a Bíblia, você vai ver o profeta Samuel, você vai ver o profeta Natan, você vai encontrar Elias, Eliseu, outros profetas que, quando eles vão profetizar, gente, eles não profetizam bênção. É muito raro eles profetizar bênção. Eles só vão profetizar. Olha, quer ver um profeta que foi perseguido? Foi Jeremias, gente. Jeremias vem, profetiza ao povo que por conta da rebeldia deles, eles vão passar 70 anos escravos, exilados de outra nação. Então, geralmente os profetas, eles anunciavam a mensagem deles, nunca era uma mensagem de: olha, porque Deus vai te dar isso, olha, porque Deus vai te dar aquilo. Havia momentos em que eles oravam como a profetisa Débora, que as pessoas iam lá consultar ela, e ele falou assim: podemos, e nós, Israel, pode subir para guerrear contra o reino tal? Ele falou assim: não, pode ir, vai em paz, a vitória já é certa, Deus é contigo. Mas muitas vezes, eles falam sobre momentos difíceis. E Jesus vem e começa a profetizar e fala: olha, eu vim, mas depois eu volto para o Pai. E olha só o que Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas ó, tem de bom ânimo, tá? Aí ele ainda fala assim: ó, não peças para que tire do mundo, mas para que os livre do mal. Ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele dá a certeza que nós, se continuarmos firmes, nós vamos conseguir vencer. Então, a função do profeta aqui é trazer exortações. A função do profeta aqui é falar das promessas, mas não promessas vagas, não promessas para amassagear o nosso ego. O profeta aqui vai muito além do que nós conhecemos.
Olha, ele foi o porta-voz de Deus. Moisés, o grande líder de Israel, disse com precisão: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e eles ouvireis em tudo quanto vos disser. O profeta comumente unia 3 métodos para cumprir sua missão: ensino, predição e operação de milagres. Então não era só você chegar e falar coisas bonitas. Não, você tinha que ensinar. O profeta ensinava. O profeta, ele ele predizia as coisas. E o profeta operava milagres. Então, só que assim, nos nossos dias, a operação de milagres, às vezes está meio que equivocadas, meio que eu não sei a palavra certa que usar. Mas essas é para você cumprir, você tinha que ter esses 3. Você tinha que ensinar a melhor, a principal, o principal é ensinar. Ensinar o que? Ensinar a palavra de Deus, ensinar como viver, como ser um verdadeiro cristão. Como ter posição diante da sociedade, nos dias em que nós estamos vivendo, como nos posicionar, o que falar, como viver. Não que o profeta vai ficar, olha, faz isso, faz aquilo, vive desse jeito, vive. Não, não é isso. Mas ele vai te orientar, ele vai te ensinar como você vai sair de certas circunstâncias, de certas situações em que você se vê numa verdadeira saia justa. Aí você vai lembrar, nossa, é verdade. O pastor pregou desse jeito, assim, assim, então eu posso. Essa é a função verdadeira do profeta. E como sacerdote, Jesus veio ao mundo para oferecer sacrifício perfeito e para ser oferta perfeita. Estão dispostos a serem sacerdotes? Aí nós colocamos, intitulamos, né, o nosso, na casa que tem o seu esposo, que está na igreja, como sacerdote. O sacerdote da casa. Porque é ele que vai orar, porque é ele que vai proteger a sua família. O sacerdote tinha a missão de interceder a Deus em favor dos homens. Cumpria esse ofício em primeiro lugar, oferecendo sacrifício e também fazendo intercessões. Então, além de oferecer, porque o que o sacerdote fazia? Ele oferecia, ele fazia sacrifícios. Não, em Jesus ele veio para fazer uma oferta, né, para interceder, e ele era a própria oferta. E no fim ele era o cordeiro que foi entregue. Ele era o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, aí nós falamos, como eu disse aqui, que nós intitulamos o pai de família como o sacerdote, porque é ele que tem que interceder pela casa. Aí você fala assim, mas a minha casa e agora? Na minha casa eu não tenho marido, eu não tenho... Mas se levanta como intercessora do seu lar, se levanta como a pessoa que está ali para interceder pelos seus. É isso que é um sacerdote, é interceder, é oferecer sacrifício e fazendo também como Cristo ser a oferta perfeita, porque muitas vezes o que nós fazemos, nós só queremos interceder, mas nós não queremos entregar, nós não queremos nos oferecer para algo maior que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós falamos, nós ensinamos, olha, você faz isso, você faz aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito, mas nós não queremos fazer, nós não queremos ser o sacrifício, nós não queremos nos oferecer como oferta. Porque quando eles pegavam um cordeirinho ali, novinho, quando eles pegavam um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nada para oferecer como sacrifício, ele não fazia escândalo, não fazia nada. Você lembra da história de Abraão e Isaac?
Quando Deus pede para Abraão e Isaac, saem os dois. E aí Isaac pergunta, pai, olha, nós temos aqui o fogo, temos o cutelo, temos aqui, né, um lugar para a gente fazer a oferta, o holocausto, mas cadê o cordeiro? Né? Cadê? Cadê o cordeiro? E o pai dele fala assim, Deus proverá para si o cordeiro. Embora Abraão tivesse cumprindo um pedido, né, um desejo de Deus, ele ofereceu o seu filho, o único. E ele nem fala para Sara, porque se ele falasse para Sara, aí o negócio ia. Mas ele acreditava que Deus ia providenciar o cordeiro. E no fim da história, nós vemos então Deus falando com Abraão para ele não machucar o menino e logo em seguida um cordeiro ali. E ele pega para oferecer em sacrifício. Então, Jesus, ele vem para interceder por nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, vocês imaginam sacrifício? Jesus ali naquela cruz. Jesus foi chicoteado. Jesus foi humilhado. Nossa, tantas outras coisas que aconteceram ali. E no fim, Jesus ainda intercede por aqueles que estavam perseguindo ele, que estavam fazendo toda aquela maldade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, só perdoa eles. E o Senhor, então, vendo todo o sacrifício do seu filho, não interveio porque fazia parte do plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Então vamos a, como sacerdote e como Deus, seu sacrifício foi eterno e único, mas nada mais se fez necessário em adição a isso. O ofício de sacerdote era essencial para a vida de seu povo, pois Cristo, após a ressurreição, assentou-se à destra de Deus, onde intercede continuamente pelos crentes, atendendo seus pedidos e orações dirigidas pelo Espírito Santo. Jesus venceu a morte e vive eternamente. Nós vamos encontrar essa passagem, esses versículos, lá em 1 Coríntios 15, versículo 55 e 56. Então, ele ainda como sacerdote está sentado à direita de Deus Pai, em seu trono, e ele ainda intercede por nós. E recebe as orações elevadas pelo Espírito Santo. Então ele está atento a tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos passando. O Senhor tem intercedido por nós, porque ele ainda continua sendo sacerdote. E como rei, Jesus foi apresentado para João e para toda a igreja como o Rei dos Reis, infinitamente mais poderoso que todos os líderes da terra. Diante dele todos os reis se dobrarão. Filipenses 2, 10, 11. Em virtude desse ofício real, Jesus dirige todas as coisas nos céus e na terra para a glória de Deus. Em relação ao universo, o reino de Cristo é um reino de poder. Ele sustenta, governa e julga o mundo. Com relação à igreja, é o reino da graça. Ele funda, legisla, administra, defende, amplia sua igreja na terra e recompensa seu povo, redimindo com plena revelação. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19, 38. Cristo está acima de imperadores, de reis e de todos os poderosos que ostentam poder e riqueza. Como Rei dos Reis, ele estabeleceu um reino que jamais terá fim. Salmos 2, 6 e 8, Hebreus 2, 8 e 9, Mateus 25, 31 e 32. Vai falar sobre a majestade, sobre o Rei dos Reis. Gabriel Guedes, né, louva aquela canção Santo para Sempre. E ele fala assim, o teu nome é mais alto, teu nome é mais
forte que todos os tronos, os reinos, os domínios e os poderes estão abaixo do seu nome. Ele fala assim, que ele é santo para sempre. E ele é rei, e o reino dele está acima de todas as coisas. E todos os joelhos, não é um ou outro, são todos os joelhos, se dobrarão diante do Rei dos Reis. E o seu reino é eterno, vive para todo sempre. Queremos nós estarmos preparados para estarmos diante do Rei, reverenciarmos o Rei. Mas isso não quer dizer que, então só quando Jesus voltar que eu vou me reverenciar. Então já começa a reverenciá-lo, a tê-lo como rei da sua vida, como o rei do seu coração, como o rei de todas as coisas que existe nessa terra. Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta para nós então finalizarmos essa lição em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês.